Olá, que a graça, a paz e a misericórdia sejam multiplicadas sobre você, sobre a sua família. Hoje nós estamos com uma programação diferente, né? Tivemos logo pela manhã um dia especial, é chamado de DIP. DIP é o dia da igreja perseguida, é um culto, é um momento dedicado às igrejas do Senhor Jesus na face da terra que sofrem perseguição, não é? E é feito então um dia chamado DIP, Dia da Igreja Perseguida. E hoje nós tivemos aí a presença do missionário Etienne. O Etienne, ele vem de Burkina Faso e nós estamos como igreja trabalhando muito sobre essa região do continente africano, um país carente, necessitado. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Só que antes, eu quero te pedir algumas coisas como a gente tem feito. Primeiro, se você puder, eu gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas agora. Envia essa nossa live para o maior número de pessoas, né? Para que outros possam ter acesso a esse conteúdo, possam saber dessa realidade, né? A mensagem do reino de Deus possa estar falando ao coração e à mente também de outras pessoas. Outra coisa que para nós é muito importante, que você se inscreva no nosso canal, quer seja do YouTube, do Instagram, do Facebook, e sempre quando nós tivermos aí algum material, por favor, curte esse material, faça um comentário. Por que eu insisto nisso? Porque a página, o software aí, né, chamado de algoritmo, um robozinho, uma espécie de robozinho, ele entende que esse material é um material relevante, né, e ele vai disponibilizar esse material, esse conteúdo para mais gente. Se ninguém curte, se ninguém comenta, se ninguém compartilha, fica restrito a um pequeno grupo. Então, a gente quer que a mensagem ela possa se expandir, chegar o mais longe, né, possível. Então, nós contamos com a sua ajuda, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, mas também, por favor, se você puder, compartilha isso com o maior número de pessoas, faça um comentário. Outra coisa que eu já preciso adiantar, ao final do nosso culto online, nós vamos ter uma sala de oração. Essa sala de oração vai ter aí um link, você vai achar aí um link do Zoom, não é? Sala de oração, e ali você vai entrar, nessa sala de oração nós temos ali dentro algumas salas específicas. Por exemplo, nós temos uma sala de cura, nós temos uma sala para pedidos de oração de familiar, de problemas familiares, profissional. Nós temos uma sala só para orarmos por avivamento, pedimos um despertamento, um avivamento. Então, dentro dessa sala, você que precisa de oração, você que quer orar, né? Não é só receber oração, não. Você que quer orar mais, buscar mais a Deus, né? Ser ativado nessa área da sua vida, entra então, ao final dessa live, nós temos tem esse link aí que está disponível, você pode entrar na nossa sala de oração, tá bom? Eu quero compartilhar com você hoje, então, a partir desse tema, que é a igreja perseguida, que é Burkina Faso. Nós, como igreja, temos adotado, não é, esse projeto Burkina Faso. Por quê? Eu vou te explicar. Deus colocou no nosso coração, né, o desejo de ajudarmos, apoiarmos, irmos muito além das quatro paredes, não só das quatro paredes aqui do nosso espaço, não somente na nossa cidade, aqui na nossa região, mas que nós também alcançássemos povos não alcançados, que nós apoiássemos projetos que são carentes de ajuda material, financeira no caso, que são carentes de apoio humano, né, de gente para ajudar, e também da oração. A gente entende que, a intercessão no caso, né, a gente entende que missões, elas são feitas, lógico, pelos pés daqueles que vão. Pessoas que são chamadas para ir a outras nações, a outros povos. Existem pessoas no meio do corpo de Cristo que elas são chamadas por Deus, levantadas por Deus para isso. Mas nem todos são chamados para ir às nações, para missões transculturais, né? Entenda isso, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, todos.
Esse é chamado para todos os filhos de Deus, todos os nascidos de novo. Mas ir para outra nação, uma missão que é chamada de missão transcultural, não é um chamado. A pessoa tem a sua raiz familiar, o seu contexto aqui, e ela não tem essa chamada de Deus. Então, algumas pessoas são chamadas para ir. Os pés daqueles que vão, mas também existe um outro lado, que é os joelhos daqueles que intercedem, que oram pela missão. Por aqueles que estão na missão, oram pelos missionários, oram pelas pessoas daquele país, que os missionários estão indo até ali. Muitas vezes são lugares hostis, são lugares refratários, não é? Resistentes ao Evangelho. Então a oração faz toda a diferença. A oração é como quando você vai semear uma terra, você vai plantar numa terra, antes de plantar naquela terra, regar o solo, molhar o solo, preparar o solo. Então a oração, ela é muito importante. Então nós acreditamos que a missão ela é feita pelos pés daqueles que vão, pelos joelhos daqueles que intercedem. Então a igreja tem que interceder. Por exemplo, hoje, esse dia especial, como igreja, nós estamos dando uma ênfase para a oração e intercessão pela igreja perseguida, a igreja sofredora. E também a missão é feita além dos pés daqueles que vão, dos joelhos daqueles que intercedem e oram, ela também é feita pelos recursos que são enviados, as ofertas, as ajudas que são enviadas para sustentar o missionário no campo, para desenvolver projetos. Já eu vou falar sobre isso aí com você, os projetos, porque existem projetos que precisam ser sustentados, eles precisam ser mantidos, eles precisam ser financiados por recursos de fora. Lá não tem o recurso, é uma região muito sofrida, muito carente. Então esses recursos precisam ser enviados. E olha, sobre isso, deixa eu te contar uma coisa que eu tenho entendido mais do que nunca. Toda ajuda importa, qualquer valor. Tem gente que fala assim, mas eu só tenho R$5, eu só tenho R$10, o que é isso diante de uma necessidade tão grande? Olha, realmente, R$5, R$10, sozinho não faz muita coisa. Mas agora, se os teus R$5 juntar com os R$10 de outra pessoa, com os 30, 50 de outra, às vezes 100, às vezes até mais, não é? Tem gente que, de repente, tem a possibilidade de ajudar com muito mais. E nós juntamos isso. E, de repente, aquele pouco se torna muito, se torna suficiente. Então, eu quero insistir com você, para que você abra o teu coração, não se esconda atrás dessa desculpa, mas o que são R$5, o que são R$10, o que são R$15? Não, qualquer valor importa, tá bom? Qualquer valor. Então a missão ela é feita pelos pés dos que vão, dos joelhos daqueles que oram e intercedem, mas é feita também pelas mãos daqueles que ofertam. Pés, joelhos e mão. Pés, joelhos e mão, não esquece nunca mais disso. Eu quero falar com você agora, logicamente de uma forma muito sucinta, eu quero falar sobre o plano de Deus. Deus é um Deus global. Deus é um Deus global. Deus, Ele amou o mundo. Quando nós lemos as Escrituras, você conhece o texto de João, o Evangelho de João, esse é um texto áureo das Escrituras, talvez seja o texto alto das Escrituras. Jesus, Ele afirma isso. Ele diz assim, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele entregou o seu único filho. Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender que Deus amou o mundo? Deus amou as nações da terra, as nações. Às vezes nós somos um tanto quanto bairristas, um tanto quanto presos dentro da nossa realidade cultural, da nossa realidade como nação, e nos esquecemos que ao redor do mundo, no mundo, existem muitas nações, muitos povos não alcançados. E como igreja, nós temos que estar sensíveis a essa verdade, a essa realidade. Aconteceu com a igreja primitiva, que Jesus deixou muito claro para eles. Jesus disse, olha, vocês vão receber poder do alto, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samária, ou Samaria, a gente fala Samaria, mas dentro do hebraico bíblico ali, seria Samária mesmo, Samária e até
os confins da terra, até o último rincão, até o lugar mais distante do mundo, ali precisa, a mensagem do Evangelho precisa chegar lá. E como que vai chegar? Através das nossas vidas, através, como eu disse, dos pés daqueles que vão, dos joelhos daqueles que oram e das mãos daqueles que ofertam, que ajudam de forma liberal, não é, a obra missionária. Então, esse é o projeto de Deus. Nós, como igreja, nós temos entendido, nesse tempo, um chamado de Deus para essa nação, que é Burkina Faso. Burkina Faso é um país no continente africano, não é? É um país não muito grande, né? Nem em termos territoriais e nem em número de pessoas. É um país médio, vamos dizer assim. É que é relativo essa questão, mas é um país aí que tem em torno de mais ou menos 16 milhões de pessoas. Mais ou menos 16 milhões de pessoas. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria falar com você, né, a gente sabe, nós temos tido reuniões com missionários lá de Burkina, hoje pela manhã mesmo, um missionário que é de Burkina e está morando aqui no Brasil, está estudando aqui, faz parte da Jocum, não é? E falando para a gente sobre essa realidade. Deixa eu te explicar, né? Todos são unânimes em dizer, é um país muito carente, muito necessitado, há muitas necessidades, mas algo que me chamou demais a atenção, é que lá, infelizmente, 80% da população, uma taxa de 80%, faça conta aí, a cada 10 pessoas, 8 pessoas, a cada 10 pessoas, 8 pessoas são analfabetas. O índice de analfabetismo é o maior do planeta Terra. Pensa em outras nações com muitas dificuldades, com muitos problemas, não é? Burkina, de todas as nações, é o país que tem o maior índice de analfabetismo. Que coisa, né? Que coisa. Isso acaba confinando um povo, uma nação, a viver uma vida muito limitada. Nós sabemos que o desenvolvimento do estudo, da academia, do intelectualismo, isso ajuda muito, né? Traz inovação, traz tanta coisa, e o fato deles não terem acesso, né? Por falta de acesso, por condições, né? 80% dessa nação, então, é analfabeto. De cada 10 pessoas, 8 pessoas são analfabetas. Isso é um dado assim muito triste, muito triste. Além de falar de outros problemas, um problema grave, e a gente está trabalhando em razão desse problema grave, atacando esse problema, é a falta de água potável. Imagina você. E aí, eu preciso contar uma coisa para você, antes de encerrar, que mexeu demais comigo essa semana. Eu tenho uma célula que se reúne às terças-feiras. Você já está numa célula já? Quero fazer esse parênteses. Quem me conhece sabe que eu tenho essa mania. Vai para a célula, querido. É muito importante estar numa célula. Vou te contar por quê. Eu estava na célula nessa terça-feira, né, com o nosso grupo ali, um grupo de homens que a gente se reúne. E aí, todos têm aquele momento onde podem compartilhar, abrir o coração, né, pedir oração, falar ali das suas dificuldades, falar das suas dúvidas até mesmo, né? E eu fui muito tocado nessa terça-feira, através da vida de um irmão querido, próximo meu. Ele tem passado por grandes lutas, eu sei disso, eu tenho acompanhado ele, uma situação assim que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, né? É uma sucessão de situações ruins, sabe, de coisas que o acometem, assim, problemas que acontecem aparentemente do nada, não é? E tem afetado ele. E aí no momento que nós estávamos compartilhando, chegou a vez dele compartilhar, e ele deu uma palavra que mexeu demais comigo. Eu queria que essa palavra também falasse com você, falasse ao seu coração e mente. Nós tivemos, por duas semanas, nós tivemos o que nós chamamos de celulão missionário. Nós reunimos todas as nossas células online, e trouxemos então o casal de missionários lá de Burkina, né? Casal de missionários, né? Um grande beijo aí, um abraço para os pastores Mamadou e a Rejane, né? E eles
estiveram conosco ali, participando conosco, ministrando a gente, falando sobre a realidade de Burkina, não é? Até, nossa, eu tenho uma gratidão muito grande, porque o fuso horário deles dá uma diferença aí de 3, 4 horas, né, para o Brasil. Então, nós entrávamos ali, era 8 da noite, às 20 horas, para eles lá já era 11 da noite, meia-noite, né? E eles ficavam conosco ali, tirando dúvidas, o pessoal tendo a oportunidade de fazer perguntas para eles, olha que coisa. E aí, eles falaram para a gente dessa situação, que é a carência de água potável, que a batalha deles lá era para que as pessoas tivessem condições de ter pelo menos 2 litros de água potável por dia, que é, vamos dizer assim, é o mínimo, 2 litros de água potável por dia. Por quê? Eles não têm. Aí eles contando para a gente que eles infelizmente bebem água suja, água não filtrada, e isso, você sabe que por consequência disso traz uma série de outros problemas, não é? Escuta, e aí esse irmão, quando estava abrindo ali, compartilhando, né, as suas lutas, suas dificuldades, teve um momento que ele parou e falou assim, olha, mas deixa eu falar uma coisa, eu estou passando por um momento muito difícil, financeiro, profissional, mas eu tenho parado para pensar e tem algo que tem mexido muito comigo, porque existem pessoas que têm necessidades muito maiores do que as minhas, e quando eu participei do Celulão Missionário, ele contando para a gente, ele falou assim, que eu ouvi que tem gente que não tem água para beber, não tem água, não tem 2 litros de água para beber no dia, isso mexeu demais comigo. Então, eu sou abençoado, ele usou essa expressão, ele falou assim, eu sou muito abençoado, eu não tenho falta, eu faço as minhas refeições, eu tenho, né, água em abundância, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, então assim, tenho enfrentado sim dificuldades, mas a minha dificuldade, comparada à dificuldade dos nossos irmãos lá de Burkina Faso, não é nada. Olha que coisa, né? Isso mexeu demais comigo, e eu estou contando para você porque eu desejo que também fale ao seu coração, que isso mexa comigo, com você, mexa conosco, nos tire, sabe, muitas vezes desse lugar tão cômodo, né? Tão cômodo, vivendo para mim mesmo, só para mim, para minhas necessidades, eu e as minhas necessidades, e não olho ao meu redor, não olho às vezes para uma nação como essa, né? Está sofrendo tanto, vem sofrendo há anos, né? Foi uma colônia francesa por muito tempo, e depois que eles conseguiram a independência, foram abandonados dessa forma, né? Foram ali sugados, né? As nações imperialistas do mundo, entenda, eu não vou entrar aqui em questões, né? Mas assim, eu tenho a formação teológica, mas eu tenho também especialização em história, né? Então assim, é um assunto que eu posso falar com propriedade, tá bom? Mas eu não quero mergulhar nisso não, mas só para esclarecer, essas nações, né, imperialistas, que os colonizadores, colonizador do quê? Né? Já tinha gente, já tinha uma história, já tinha uma cultura, mas muitas vezes chegam ali, né, sugam todos os recursos, principalmente, você pega um país como Burkina, quais eram os recursos que eles tinham? Minerais, né, ouro, pedras preciosas. Então vamos arrancar tudo isso, vamos levar para o nosso país, e depois larga esse povo às mínguas. É muito triste isso, né? São povos, na grande maioria, tribais, não é? E aí então são deixados ali. E essa nação tem 80% do seu povo analfabeto, que não tem acesso ao estudo, não tem acesso. Imagina só. E aí não tem água, queridos. Você entende o que é isso? Não tem água. É algo muito forte isso aí. Nós temos, nesse tempo, nos proposto, não é? A cavar um poço lá. Nós estamos levantando recursos, ofertas. Quero já estender esse convite para você. Você pode ajudar. Você pode, com qualquer quantia, qualquer valor importa, tá bom? Vai passar aí na tua tela alguns dados, né, para você fazer isso. Só que eu quero te fazer um pedido, né? Você vai fazer essa oferta, essa ajuda, para a gente poder identificar e separar daquilo que a gente chama de entradas ordinárias da igreja. A igreja, nós temos outras frentes, nós temos outras necessidades, não é? Nós pagamos o aluguel aqui do espaço, nós pagamos água, luz, né? Então, existe uma receita para isso. Para diferenciar
essa oferta que é exclusiva, ela é 100%, tá? E só para você entender, toda essa oferta que é feita, nós, a igreja, além dessa oferta, nós ainda pegamos do caixa da igreja, do caixa ordinário da igreja, sabe, esse que é o valor que é a igreja, a receita da igreja aí, e nós colocamos um valor em cima, tá bom? Nós colocamos só para você entender. Então, entenda isso aí. A gente coloca esse valor que foi ofertado por você e pelas demais pessoas, a gente pega esse valor e, de repente, às vezes, como tem acontecido, às vezes a gente cobra a diferença. Né? Às vezes dá uma diferença lá, o valor do poço está ficando em R$ 25.800, né? O dinheiro deles lá é outro, é franco, né? É uma outra unidade monetária, mas em reais, 25.800, a gente tem arredondado para R$ 26.000 esse poço, não é barato, é um valor substancial, mas assim, para a gente separar o dinheiro que é para isso, não vai ser usado para outra coisa, não vai ser destinado para outra frente, senão cavarmos esse poço, né? Estamos trabalhando para levantar esses recursos, temos já feito ações aí para levantar esse recurso, já recebemos algumas ofertas, né? A gente vai estar passando aí, um dado preliminar, né? Desses valores que tem entrado até agora, mas só para você saber, nós vamos atingir esse valor, mas para que a gente saiba separar esse valor que você vai enviar para isso, exclusivamente para isso, eu preciso da sua ajuda, a gente precisa da sua ajuda. O que você vai fazer? Você vai colocar lá, é R$10? Você vai colocar R$10 mais 7 centavos, então R$10,07. É R$20? R$20,07. É R$100? R$100,07. É R$500? R$500,07. É R$1.000? R$1.000,07. Tá? Qualquer valor importa, qualquer valor ajuda, mas eu preciso que você faça isso, para a gente poder então, poder separar esse valor que vai entrar ali, a gente possa separar e dizer, isso aqui é destinado exclusivamente para o projeto do poço. Além do projeto do poço lá em Burkina, né, a gente agora está dando a ênfase no poço, né, é um valor considerável, R$25.800, mas junto também tem um projeto para atender órfãos e viúvas. São trabalhos que já são desenvolvidos lá, esse casal de missionário, né, ele já desenvolve, e a gente quer cada vez mais apoiá-los nesses trabalhos, apoiá-los financeiramente, em oração, já eu vou estar orando com você, nós vamos estar orando aqui, colocando diante de Deus, é a igreja perseguida. Por que eu estou falando igreja perseguida? Olha, agora, essa semana, aconteceu uma tragédia lá. O que aconteceu? Mais para o sul, é um pouco mais seguro, os pastores ali, os missionários, eles explicaram para nós, né? Eles estão um pouco mais seguros, mais protegidos, mas mais para o norte do país, mais para cima lá, infelizmente, tem havido ali um grave problema, grupos extremistas islâmicos, né? Grupos jihadistas, isso aí está assim virando uma praga no mundo, isso é uma desgraça no mundo, né? Tanto que esse trabalho que a gente quer apoiar financeiramente, né, tem a ver com isso, são crianças que elas são, é chamado garibus, né? A gente vai deixar um link ali de um vídeo na descrição para você entender melhor o que são esses garibus. Em suma, crianças que são abandonadas, os pais doam eles para mestres islâmicos ali, e aí ficam lá um tempo para aprender o Alcorão, e depois eles ficam mendigando pela cidade com uma latinha assim, sabe, pedindo esmola, e eles têm um valor que eles precisam atingir. Quando não atinge esse valor, são judiados, são muitas vezes castigados, né? É uma coisa horrível. Nós vamos colocar um vídeo aí na descrição, eu quero que você assista esse vídeo, é 4 minutos, para você entender. Então, essas crianças depois elas ficam abandonadas, ali jogadas, dormem na rua, dormem em papelões, não tem nem onde dormir, e esse projeto acolhe essas crianças, ajuda essas crianças, não é? Nós estávamos conversando aqui agora, o valor, né, por conta da realidade de Burkina, o valor para manter uma criança dessa, manter ela podendo ter 3 refeições diárias, né, ter condições de estudar, R$50. Média de R$50. Com R$50 você pode ajudar uma criança dessa,
tirar ela dessa condição. Imagina, outro projeto é o projeto das viúvas, essas mulheres que são também abandonadas, deixadas assim numa situação, meu Pai Celestial, vocês não têm noção, né? Os maridos falecem, normalmente esses maridos, eles têm 2, 3 esposas, porque é a realidade, né? A realidade cultural daquele país permite isso, não é? E só que elas, quando o seu esposo morre, elas são abandonadas, muitas vezes são privadas de tudo, de qualquer recurso, elas não ficam com nada, inclusive até os seus filhos, muitas vezes, eles são tirados, né? Elas não podem ter nem convívio, contato com os filhos. Que coisa terrível, que cultura diabólica, isso é diabólico, né? Então, nosso lugar nesse projeto é o quê? Essas mulheres viúvas, muitas delas doentes, muitas delas contaminadas pelo vírus do HIV, seus maridos, né? Alguns morreram de HIV, e elas são contaminadas por esse vírus ali, doentes, são abandonadas, e aí elas não têm nem onde dormir, elas não têm um colchão, dormem no chão, ao relento, dormem muitas vezes, né? num papelão. Então, um dos objetivos é comprar colchões para que pelo menos tenham essa dignidade, uma senhora, uma mulher, ela tenha pelo menos um colchão para dormir. Então, esses são alguns projetos ali de Burkina, através desses missionários que a gente está apoiando, mas no momento, a ênfase é o poço, né, um valor considerável, R$26 mil, 25.800, né, é o valor fechado, a gente está arredondando para 26 mil, e eu quero que você, então, se importe, né? E essa semana eu recebi uma triste notícia, de que após um batismo, de uma igreja cristã, evangélica, lá em Burkina, no norte, lá em cima. Sabe o que aconteceu? 15 pessoas foram assassinadas por esse grupo jihadista, esse grupo extremista, né? Eu tenho que tomar cuidado até com as minhas palavras, por quê? Essa turma, eles são fruto do que eles aprenderam, eles são fruto do meio do qual eles vivem, que é um lugar doente, é um grupo doente. As pessoas pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Até eu citei, né? A pessoa, quando ele está explodindo o corpo dele com a bomba lá, ele está matando a pessoa e ele está gritando, Allahu Akbar, né? Deus seja louvado. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não ama as pessoas? Que Deus é esse? Não é o Deus das Escrituras, o Deus que se fez homem e que veio a viver entre nós, sem pecado, sem mácula alguma, morreu na cruz para nos salvar. Esse é o Deus que nós cremos, é Jesus, é o Deus que amou o mundo todo. Deus não amou um povo apenas, não, Deus amou todos os povos da terra, Deus amou todos os povos. Olha que coisa. Eu quero encerrar esse nosso tempo, convidando você, vamos orar. É uma igreja perseguida, é uma igreja sofrida, é uma igreja carente, mas Deus tem nos levantado, irmãos e irmãs, para apoiarem, para ajudarem, socorrerem esse povo, esses nossos irmãos e irmãs de Burkina Faso. Então eu gostaria de estar orando agora, convido você, em nome de Jesus, vamos clamar por essa nação, vamos clamar por esses nossos irmãos, por essas nossas irmãs, por esse povo, no nome de Jesus, e que Deus nos dê muita graça, Deus nos abençoe, para que nós possamos levar essa obra em bom termo, concluir esse projeto. Nós vamos cavar esse poço, nós vamos ajudar ali os órfãos e as viúvas ali de Burkina, em o nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por esse tempo, obrigado a Deus por nos dar o privilégio. Olha, a gente tem a gente tem a condição de fazer uma live onde o meu irmão, a minha irmã está, a partir de onde ela estiver, na sua casa, às vezes ali, ó Deus, no conforto do seu lar, depois de ter feito uma refeição, consegue estar aqui, participando, ó Deus, agora nesse momento. Nós somos muito privilegiados. É como o meu irmão falou, ele falou, puxa vida, eu apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, eu sou muito abençoado, eu tenho tudo, eu tenho muita coisa, enquanto tem gente que não tem nada, e é por isso que nós estamos hoje, nesse dia, nós estamos orando pela igreja perseguida. Deus, quebranta esse coração aqui, deixa esse coração ser um coração endurecido, indiferente, há tanta necessidade, meu Pai, tanta necessidade à nossa volta, tanta gente sofrendo,
sofrida, tanta gente carente, ó Deus, e às vezes a gente está assim, ó, de braços cruzados, pensando só em nós mesmos, pensando em mim e nos meus problemas, pensando em mim e nas minhas necessidades. Não, Deus, eu quero descruzar os braços, eu quero abrir os braços, Senhor, eu quero, Senhor, levantar as minhas mãos aqui agora e clamar a Ti, ó Deus. Ah, Deus dos céus e da terra, ah, Senhor soberano, estende a Tua mão, Senhor, estende a Tua mão sobre essa nação, esse povo tão sofrido, tão carente, ó Deus, que é o povo de Burkina Faso, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu sei que a Tua vontade é salvá-los, eu sei que a Tua vontade é livrá-los, eu sei que a Tua vontade, ó Deus, é que a Tua graça, Senhor, se estenda sobre toda a face, ó Deus, do território de Burkina, homens, mulheres, jovens, crianças, sejam alcançados, sejam libertos, sejam salvos, mas que também, ó Pai, eles tenham condições de ter água pelo menos, eles tenham condições de ter um colchão pelo menos, tenham condições de estudar, meu Deus, estudar, ir para uma escola, aprender ali, aprender a sua língua, aprender ali matemática. Oh meu Deus, eu estou orando aqui agora, eu me uno, Deus, as pessoas que estão aqui, que vão em algum momento acessar essa live, Senhor, eu me uno em oração, eu me uno em fé, pedindo, Deus, estende a Tua mão, livra eles, meu Pai, dessa maldade, a pessoa, imagina, estava numa alegria, acabaram de descer as águas, de serem batizadas, como Jesus foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imagina, acabando de ser batizados, e foram assassinados, cruelmente assassinados, meu Deus, que coisa, por mais que eu tenha convicção, certeza, que ó Deus, esses nossos irmãos, eles entraram pela porta da eternidade, eles entraram, ó Deus, diante do Senhor, com júbilo e alegria, ó Deus, mas é muito difícil. Que tragédia, que coisa. Deus, livra esse povo, livra dessa maldade, meu Pai, livra dessa perseguição, levanta a Tua igreja ali em Burkina, meu Pai, levanta o pastor Mamadou, a pastora Rejane, Pai, usa eles ali com glória, poder, autoridade, Senhor, ó Deus, também nos abençoa, nós vamos para lá, Pai, nós já estamos trabalhando para levantar uma equipe, nós vamos num time para lá, nós vamos num time que vai ter médico, nós vamos num time que nós vamos ter, Senhor, dentista, nós vamos num time que nós vamos ter, Senhor, professor de educação física, nós vamos ter psicólogo, nós vamos ter, Senhor, gente que vai para lá, para estender a mão, ó Deus, nós vamos fazer um trabalho lá, ó Deus, ajudando, socorrendo as pessoas ali, ó Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor, ó Deus, nos salvou, foi para isso que o Senhor escolheu a Tua igreja, meu Pai, para que ela seja sal da terra e luz do mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro. Talvez tenha alguém aqui que fala, poxa vida, só estão falando disso aí e não estão nem tocando na minha situação. De repente tem alguém aqui em depressão, de repente tem alguém aqui, ó Deus, vivendo numa crise de pânico, de ansiedade, ó Deus, de angústia. Talvez tenha alguém aqui, Pai, eu tenho uma palavra assim para essa pessoa. Deus, a Tua palavra diz, Senhor, dai e ser-vos-á dado. Deus, todas as vezes que eu me sinto assim um pouco mal, todas as vezes que eu começo a olhar muito para dentro de mim, eu começo, Senhor, a pensar em mim, nos meus problemas, ó Pai, Senhor, o Senhor tem me dado um remédio que tem sido um remédio que é tiro e queda, é um remédio que cura na hora. Eu olho para o meu lado e eu falo, puxa vida, tem gente precisando muito mais do que eu, tem gente sofrendo muito mais do que eu, e aí eu começo a tirar os olhos de mim, começo a olhar para essas pessoas, eu começo a orar por elas, ó Pai, e aquela tristeza, aquela angústia, Deus, aquela coisa que estava aqui, vai embora. Então Deus, dá esse coração agora, Pai, dá esse coração para essa pessoa que está aqui, ó Deus, que está lutando, que está dizendo assim, eu não aguento mais, é o meu fim. Não é o fim não, Deus vai usar a tua vida ainda, para ser bênção na vida de muita gente, para fazer a diferença. Deus escolheu você, você não está aqui por um acaso, Ele está com a mão estendida sobre você agora, Pai, em nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, Deus, eu oro. Ó Deus, eu abençoo cada um que está aqui, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que vai chegar, ó Deus, nessa nossa live, mas também, ó Deus, eu oro, Pai, multiplica os recursos, ó Pai, na vida dessa pessoa, ó Deus, destrava, igual alguém falou para mim, que estava precisando muito resolver uma situação, muito financeira, e clamou o Senhor, dizendo, Deus, me abençoa, porque eu vou ajudar, a partir disso, eu vou fazer uma oferta especial. Puxa vida, eu acredito que ele falou para mim, na mesma hora, o telefone dele tocou, na mesma hora,
Ó Deus, ó Deus, ele conseguiu ali resolver aquela situação, conseguiu fazer um negócio, e ó Deus, e ele falou, puxa vida, foi Deus, Deus faz isso na vida dessas pessoas, Pai, opera milagres e maravilhas, abre portas, ó Deus, traz prosperidade, em nome de Jesus, multiplica, meu Pai, multiplica, Senhor, a semente lançada, a semente semeada, Deus traz multiplicação na vida de cada um, ó Pai, é o que eu oro, é o que eu peço, e já te agradeço em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é digno da glória, da honra e do louvor. Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós oramos, amém, graças a Deus, graças a Deus. Então, hoje você percebeu aí que a nossa ênfase, então, estamos falando sobre paixão contagiante, mas hoje a gente está falando sobre paixão pelas nações, e de forma específica, Burkina Faso. Ore por essa nação, se una conosco, oferte, ajude, tá bom? Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas no meio desse povo. Deus abençoe, até mais.